Olá, seja bem-vindo. Nós vamos olhar agora para o conteúdo do capítulo 3 do livro Evangelização e Discipulado, a moldura bíblica e pactual da evangelização e do discipulado. O livro Evangelização e Discipulado está em formato e-book disponível nas principais plataformas. Eu convido você a conhecer esse trabalho. O nosso roteiro hoje passa aí por essas 6 trilhas, né? Nós vamos falar sobre o problema da igreja centrada nos de fora, nós vamos falar sobre a evangelização e o discipulado na moldura pactual missional, vamos falar sobre práticas de discipulado anteriores ao ministério de Jesus, também sobre a evangelização e o discipulado praticados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, também sobre a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, e por fim, eu vou trazer uma proposta de discipulado nesse tópico: discipulado, imitação e currículo. Se quisermos entender o propósito de Deus para o universo como um todo e a igreja em particular, nós temos de olhar para o que as Escrituras ensinam sobre os pactos de Deus. E para saber como o discipulado foi praticado a partir de Jesus Cristo, a gente tem de fixar os nossos olhos no Novo Testamento. Esse olhar apurado nos livra de um reducionismo comum que não deixa de representar perigo, mesmo quando procede de uma boa intenção, e é nesse sentido que a gente fala sobre esse chamado problema da igreja centrada nos de fora. Eu quero apresentar isso para você, entendo que é realmente importante compreendermos esse ponto, não é? No primeiro capítulo do livro Evangelização e Discipulado, eu apresento aquela chamada parábola do farol, daquela instituição, daquele grupo de salvamento que depois se tornou um mero clube, e quando se tornou um clube institucionalizado, ele deixou de realizar a tarefa básica de ficar na praia e salvar os náufragos, não é? Então vale a pena você conhecer essa parábola ali no capítulo 1, não é? Mas ali a gente chamou atenção para a possibilidade da igreja deixar de cumprir a missão e se tornar um mero clube religioso, não é? Então é muito ruim quando a igreja se volta para si e se torna clube religioso que não se preocupa mais com o cumprimento da missão. Mas existe um outro extremo também. O extremo oposto é quando a igreja ela centra-se em evangelização e discipulado, ela coloca evangelização e discipulado no centro de tudo o que acontece na igreja e ela desconsidera os mandatos pactuais da criação. Então é nesse sentido que a gente entende que igrejas centradas nos de fora, essas igrejas que dizem o nosso objetivo é alcançar os de fora, ela só pensa nisso, ela corre o risco de desconsiderar os mandatos criacionais. É claro que essas igrejas que são centradas nos de fora, que dizem nós estamos aqui para alcançar os perdidos e nós o tempo todo queremos investir tempo, energias, estratégias em alcançar os perdidos, essas igrejas têm muitas coisas boas. Em diversos aspectos, essas igrejas fazem o coração da gente bater mais forte, não é? Por quê? Porque uma igreja centrada nos de fora parece resolver aquele problema dos clubes mencionados na parábola do farol, não é? Ela deixa de ser uma instituição que olha apenas para seu próprio bem-estar e crescimento interno, e ela agora volta a cumprir a sua atividade, né, de olhar para fora e de buscar pessoas que estão lá fora, não é? Então ela chama a atenção para isso, ou seja, para o fato de que uma igreja pode lutar pela ortodoxia ou pela liturgia, ou manter uma agenda de atividades exaustiva, e ainda assim, no final de cada ano, essa igreja falhar na prática do amor. E lembrem-se que a gente menciona isso na interpretação que a gente sugere para a carta de Cristo àquela igreja de Laodiceia. E uma igreja então pode falhar na prática da evangelização e do discipulado ao ponto de ser riscada do mapa, né? Apocalipse 2, de 1 até 7. Então, entendamos, não é ruim quando a igreja destaca a busca das pessoas que estão fora dela, né? Porque essa proposta sublinha a grande comissão. A grande comissão é a coroação do pacto da redenção.
Nessas igrejas é interessante porque a adoração, ou seja, a teologia de culto, o pastoreio, a teologia prática, a vida da igreja, a eclesiologia são organizados como círculos concêntricos estabelecidos em torno de práticas mencionadas relacionadas ao alcance de pessoas. Então tudo se ajusta ao fim de salvar vidas. A estrutura da igreja é ininterruptamente redesenhada, ou seja, ela vai ser dinâmica, mais dinâmica na sua estrutura. O tempo todo ela está perguntando o que a gente pode melhorar ou otimizar para produzir realmente o ganho de vidas e o crescimento numérico da igreja. Então nessa figura a gente entende qual é essa proposta, né, de uma igreja centrada nos de fora. Nessa proposta, o centro da vida da igreja é evangelização. E todo o restante, né, o culto, o pastoreio, o restante da vida da igreja, tudo deflui, tudo gira em torno da evangelização. Há 5 coisas muito boas, né? Essa perspectiva é muito melhor do que a das igrejas acomodadas quanto à evangelização e ao discipulado por 5 razões. Primeiro, nelas, a chegada de membros evoca celebração. Então, é muito gostoso, né? Olha, hoje é o dia de batismos, ou de recebimento de membros, e a igreja tem uma reunião, um culto, que é configurado de forma muito especial para que seja sublinhada a alegria da igreja pela chegada de novas pessoas. Então, cada pessoa que chega é celebrada. Isso é muito interessante porque às vezes o que acontece nas igrejas acomodadas é que novas pessoas, quando chegam, são recebidas apenas administrativamente ou ritualisticamente, sem que haja alegria genuína, empolgação, sem que seja um dia de festa para a vida da igreja. Uma segunda coisa que essas igrejas fazem, que eu acho muito, muito bom, muito salutar, é motivar os crentes e treinar os crentes para a evangelização. Então esses crentes vão ser treinados para estabelecer relacionamentos íntegros que propiciem então para que eles ajudem a integrar os visitantes e também os novos frequentadores. Uma terceira coisa muito boa nessas igrejas é que elas entendem o seguinte: nós temos que tomar todo o cuidado, nós temos que fazer as coisas com muita qualidade, não é? A gente precisa realizar tudo com muito esmero, porque qualquer pequeno detalhe às vezes pode afastar um visitante, pode afastar uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez. Então eles se preocupam, por exemplo, com qualidade da iluminação do lugar de reuniões, dos assentos, da climatização, né, do programa do culto, né, da pregação, a música, os recursos de comunicação. Eles são cuidadosamente pensados, executados, avaliados. Termina o culto, eles avaliam como é que foi o culto de hoje, o que a gente pode melhorar, quais foram as falhas, as lacunas. Isso eu acho muito interessante, muito digno da nossa atenção nas igrejas centradas nos de fora. Eles também vão priorizar esse funcionamento do farol, vamos dizer assim, pensando mais uma vez naquela parábola do capítulo 1, não é? Elas vão assumir que existem com essa finalidade de manter o farol aceso, né? De impedir que os barcos naufraguem ou então de salvar aqueles que provém então de naufrágios, né? Então tudo que não contribui para a missão, para que o farol esteja aceso, tudo isso eles vão entendendo. Não, isso é secundário. E eles realmente vão cada vez mais priorizando aquilo que tem a ver com o cumprimento da missão. Isso é uma coisa muito boa. E exatamente porque essas igrejas semeiam mais, acaba que elas têm potencial para colher mais. Então, quando olhamos igrejas com essa configuração, normalmente vemos igrejas pujantes, com uma possibilidade de ganhar mais membros, de ter mais membros do que aquelas igrejas que são acomodadas quanto à evangelização e o discipulado. Então perceba, existem coisas muito boas nessas igrejas, não é? E aí eu cito 2 autores, né, nesse capítulo. Eu falo de Lee Strobel e falo de Daniel Kahneman. O Lee Strobel, ele conta uma experiência dele bem interessante, não é? Ele diz que ele estava em uma determinada cidade, estava viajando, passando por uma outra cidade, e ali ele viu um outdoor lindo, né, com uma divulgação muito bem feita de uma igreja, com os horários de culto. Ele falou, eu vou visitar essa igreja. E então no domingo seguinte ele foi ao culto daquela igreja. E quando chegou lá foi muito frustrante,
porque aquela igreja não deu atenção, não dava atenção aos pequenos detalhes que eu terminei de mencionar agora há pouco. E no final das contas, ele saiu daquela igreja com essa impressão: por que eu vou levar a sério essa igreja? Por que eu vou levar a sério um lugar tão antiquado, tão mal administrado quanto esse? Então, essa foi a impressão que ele teve quando ele visitou aquela igreja na primeira reunião, uma igreja que estava fazendo uma divulgação linda, né, por meio de um outdoor, mas que no culto, na reunião dominical, tudo era tão bagunçado que Lee Strobel disse: não dá, essa igreja não está levando as coisas a sério, não é? E tem esse autor, Daniel Kahneman, ele fala sobre o chamado eu recordativo, né? Esse autor é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e ele diz assim, que a última parte ou os momentos finais de uma experiência, seja esta qual for, definem o modo como a mente arquiva aquela experiência. Então veja só, se você vai a um culto evangélico, ou uma reunião, quem sabe, um grupo pequeno numa casa, ou alguém, ou então você tem lá um momento de estudar a Bíblia com a pessoa, essa pessoa está chegando para estudar a Bíblia contigo. Tudo pode ser muito bom no início, mas se o fim for ruim, veja só, esse fim ruim é que fica gravado na mente da pessoa. Então, veja só, um culto teve uma pregação muito boa, mas se lá no final você tem um período de cânticos mal executados, isso pode fixar na mente das pessoas essa experiência de culto como ruim. Então, é o chamado eu recordativo. Isso deveria nos ajudar a planejar nossos encontros e também as nossas reuniões de adoração. Strobel disse que quando ele chegou naquela igreja, então o pessoal disse assim, vamos cantar essa música. E aí, olha, nós não temos a projeção, né? Não temos os slides, não temos aqui o data show, mas todo mundo conhece, né? Então, você aí é convidado a cantar com a gente, porque todo mundo conhece essa música. E ele não conhecia. Então ele estava ali, o pessoal começou a cantar e ele se sentiu como um estranho no meio daquele pessoal. Todo mundo conhecendo aquela música, levantando a mão, ele lá assim, deslocado, não é? Além disso, o sistema de som era muito ruim, toda hora dava estalos, toda hora tinha dificuldades, tinha que bater no microfone, né? Então parece, aquilo passou para ele uma impressão de uma igreja que era tolerante para com o desleixo, né? O pastor também fez um comentário sobre a pintura da casa da igreja, e ele sinalizou que existia uma tensão entre ele e o conselho da igreja, e que estavam tendo dificuldades em fazer a manutenção devida na casa. E era um culto, e ali estava um visitante, e aquele visitante não tinha nada a ver com a pintura da casa da igreja, né? Mas acabou simplesmente gerando a ideia de uma igreja mal administrada. O sermão foi um sermão interessante do ponto de vista teológico, mas ele diz, uma pessoa não crente não entenderia isso. Então daí ele disse, não entenderam bulhufas, ou seja, as pessoas não entenderam nada daquele sermão. Não foi um sermão claro. E no final, o pastor, muito atencioso, ele ficava ali apertando a mão das pessoas e puxando conversa. E Strobel disse, isso pode funcionar em determinados contextos, né? Mas outras pessoas achariam isso também talvez um pouco invasivo. E veja, ele está falando da cultura norte-americana, não é? Então é lógico que os insights dele exigem contexto. Eu sei, por exemplo, aqui no interior, que as pessoas que gostam muito mesmo que o pastor esteja no final do culto apertando a mão delas, né? Isso não está sendo feito agora por conta da pandemia, eu estou gravando isso aí na época da pandemia da Covid-19, mas as pessoas têm sentido falta não apenas de abraços, mas de cumprimentar o pastor, ali pegar na mão, abraçar o pastor na hora da saída. Aqui na minha região isso é muito importante, mas Strobel entende isso, tem que ser analisado, tem que ser feita uma leitura de contexto para que você não seja invasivo para as pessoas que estão visitando a sua igreja. Atentar para essas coisas, né? Atentar para os detalhes, como é que está o som, como é que está a iluminação, como é que estão os assentos, pode parecer uma coisa mundana até, uma coisa até pragmática, né? A gente está sendo tomado pelo pragmatismo, mas não é. Spurgeon dizia o seguinte, ele dizia que a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção nos detalhes do lugar de reunião, onde a gente vai acolher as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E ele dizia isso, que se a gente quer que se abram as janelas do céu, a gente primeiro tem que começar abrindo as janelas do salão de culto. Ele dizia que devia ser dada mais atenção na construção dos templos, devia ter mais janelas, devia ter mais ventilação para as pessoas respirarem melhor e se sentirem mais confortáveis no momento dos cultos. Então isso é bem interessante. As igrejas centradas nos de fora
elas entendem isso. O ministério tem que ser bem executado para não atrapalhar a chegada e a integração de novas pessoas. E isso é muito desejável, isso é muito louvável. Nós tínhamos que aprender essa lição com essas pessoas que estabelecem ou que vivem esse modelo de igreja centrada nos de fora, não é? Porque às vezes quando as pessoas, os visitantes chegam em algumas igrejas, a impressão que eles têm é que as coisas são ali improvisadas, não é? Então, mesmo se uma igreja diz, eu sou firmada na doutrina, eu sou uma igreja ortodoxa, nós estamos aqui para a glória de Deus, mas se ela não toma cuidado em executar bem aquilo que diz respeito às suas reuniões, não é? Se ela não é simpática às pessoas de fora, se elas descuidam do trabalho que realizam para Deus, isso acaba se configurando em anti-evangelismo. Porque, veja, ao invés de fazer uma divulgação, um apontamento para o evangelho que seja interessante, isso afasta as pessoas da experiência da igreja e um visitante talvez, depois de participar uma vez, diga, não participarei mais, não retornarei a essa igreja. Então, igrejas centradas nos de fora tem muitas coisas boas, mas tem alguns perigos, e eu gostaria de falar sobre 3 perigos dessas igrejas. O primeiro perigo é o de idolatrar a tarefa de ganhar pessoas. Eu vou explicar isso melhor. O segundo perigo é aquele chamado perigo do reducionismo ministerial. O terceiro perigo é o de confundir paixão evangelística com obsessão evangelística. Paixão evangelística é uma coisa, é muito bom, todo cristão deve ter, mas obsessão evangelística já é uma disfunção. Vamos pensar aqui na idolatria das tarefas, não é? Com idolatria de tarefas, a gente está dizendo que não se deve assumir nenhum trabalho para Deus como alvo prioritário da vida cristã. Entenda isso. O alvo prioritário da vida cristã não é nenhum trabalho, mas é Deus mesmo. Entenda isso. Esse é o chamado primordial da Escritura. Deuteronômio 6, de 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É isso. Imagine um casamento. A prioridade para os cônjuges, a prioridade do marido é a esposa, a prioridade da esposa é o marido. E é lógico, pode ser que um deles trabalhe, ou os dois trabalhem, e os dois realmente, fielmente, se dediquem aos trabalhos que realizam, não é? Mas veja só, se eles ficarem fixados nos trabalhos que realizam para manter aquele casamento, para sustentar a casa, ou para, enfim, desenvolver os seus projetos, alcançar os seus alvos, e eles estiverem tão focados no trabalho que eles deixam de ter aquela conexão e a proximidade, né, o cultivo de uma intimidade um com o outro, então isso vai prejudicar essa relação conjugal. Do mesmo modo, uma pessoa pode ser viciada, né, vai ser uma workaholic, gospel, né, nas coisas da igreja e se afastar de Deus. A prioridade é o próprio Deus, não é nenhum trabalho que a gente realiza para Ele. Se a gente estabelece o trabalho que a gente faz para Ele como fundamento do nosso significado, da nossa alegria, isso pode ser muito frustrante. Veja, a gente pode ter um problema de saúde, ficar paralisado, ou ficar incomunicável, quem sabe prostrado em uma cama. Se isso acontecer, e aí? Será que nós deixamos de ter alegria? Nossa vida perde significado? Se o nosso significado ou alegria estiver nas nossas atividades, nós estaremos em maus lençóis. Mas se nossa alegria e significado estiver no Deus vivo, a gente continua tendo alegria e significado, mesmo impossibilitado de fazer aquilo que fazíamos antes, não é? Além disso, se você implementar todas as coisas para que ganhar os de fora, mas os de fora não vierem, ou se a igreja até diminuir ao invés de crescer, será que você continua tendo alegria e senso de significado? Não é só isso, você pode planejar um monte de coisas para fazer e dizer agora esse ano vai ser o ano que eu vou pregar o evangelho aqui para o quarteirão aqui em torno da igreja, e você cria toda uma estrutura legal, você treina pessoas e diz agora vamos realizar o trabalho, e aí você pode morrer naquela semana, uma semana antes de realizar aquele trabalho pretendido.
E se você morrer antes de enxergar o fruto dos seus esforços? Mesmo assim, você vai poder alegrar-se, porque se você morrer, você vai estar junto daquele com quem você teve comunhão, você andou com ele nesse mundo e vai estar pronto então para desfrutar de eternidade com ele. Então, o cristianismo nunca afirmou em qualquer documento dogmático, você pode ver isso lá nos chamados documentos ecumênicos da igreja, nos credos, nas principais confissões, em nenhum documento central da igreja, a igreja afirmou que ganhar os de fora deve ser o centro da vida cristã, deve ser o centro também da igreja. O cristianismo nunca colocou qualquer dimensão do serviço a Deus como centro. Nenhuma dimensão. Mesmo a pregação ou coisas muito nobres nunca são colocadas como centro da existência. O centro da existência é Deus mesmo, é a comunhão com Deus mesmo. Né? O serviço a Deus possui sempre um valor subsidiário quando ele é comparado com o amor a Deus, a devoção a Deus. E além disso, a gente precisa perceber que Deus, ele é um Deus rico, ele é um Deus que nos dá um chamado, ou que nos dá chamados para ministério, que são de uma riqueza muito grande. Eles são multifacetados. O ministério, inclusive, pode mudar de acordo com um propósito divino para cada pessoa, ou inclusive para cada contexto. Não é? Ele fez um chamado específico para Paulo, né? Paulo teve aquele chamado para pregar aos gentios. Pedro foi um chamado para pregar aos judeus. Naum pregou para condenação ao pessoal de Nínive, mas Jonas pregou 100 anos antes para salvação. Na igreja contemporânea, a gente vê, por exemplo, Billy Graham, que foi muito designado para pregar o evangelho em grandes eventos, em grandes estádios, não é? Mas F.F. Bruce foi uma pessoa separada para ficar ali quietinho e escrevendo muitos livros densos e úteis sobre teologia, chamados distintos. Então, igrejas precisam também atentar para essa distinção dos seus chamados específicos em cada lugar, em cada localidade, em cada cidade e contexto. E pode ser que em um determinado momento Deus diga: agora vocês vão focar em evangelização como centro. E depois Deus vai dizer: agora vocês vão vamos sublinhar esse outro aspecto do ministério como centro. E ele vai estar então sempre produzindo aquele bom equilíbrio dentro da vida da igreja. E tem um autor, Christian Schwarz, num livro que vale a pena conhecer, O Desenvolvimento Natural da Igreja, ele fala do chamado fator mínimo, né? Então o tempo todo a igreja tem que ficar verificando, tem que verificar ali, dentre as diversas coisas que a igreja deve atentar no seu ministério, aquelas que precisam de ajuste ou de investimento de tempo e energia naquele referido contexto. Então, tudo isso pode ser bastante fluido, mas entendamos que a finalidade primeira e a finalidade última de cada cristão não muda. Que finalidade é essa? O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 1, nos ajuda a compreender. Ele diz assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso vale para o homem, para o indivíduo, vale também para a igreja, não é? Ou seja, tudo o que a igreja faz tem que ser para a glória e para o agrado do Senhor, e tudo aquilo que fazemos também. A glória de Deus é o único centro estável e recomendado pela Bíblia para o cristão e para a igreja. E é para a glória de Deus que a iluminação da igreja, os assentos da igreja, quaisquer outros aspectos do ministério da igreja devem ser implementados com qualidade. Spurgeon já tinha esse entendimento. Ele dizia assim: sendo a glória de Deus o nosso objetivo principal, nós o alcançaremos procurando a edificação dos santos e a conversão dos pecadores. Então ele dizia: vamos edificar os santos e vamos converter os pecadores. Ele diz: o foco, vamos fazer tudo isso entendendo que o foco principal é a glória de Deus. Isso mostra o quanto que o nosso coração é complexo, não é? Porque o perigo da idolatria ronda qualquer cristão e qualquer configuração de ministério eclesiástico. A gente pode acabar idolatrando o serviço cristão, inclusive essa busca por alcançar pessoas de fora com evangelização e discipulado. E nenhuma idolatria é boa. O segundo risco é o risco do reducionismo ministerial, ou seja, em prol dessa suposta prioridade da missão, a gente passa a desconsiderar tudo mais.
Tudo mais, todos os outros ministérios da igreja, por exemplo, a organização, a estruturação do culto da igreja, a comunhão da igreja, a educação cristã, tudo isso a gente diz, não, isso não tem tanto valor, o importante é ganhar vidas, ganhar vidas, ganhar vidas. E a gente pode deixar de capacitar para outras áreas do ministério da igreja que também são importantes, não é? A gente pode mergulhar em métodos de busca de vidas, ficar só enfatizando esses métodos ao ponto da gente se tornar vítima do pragmatismo. E a gente pode, nesse processo, deixar de capacitar essa igreja para desenvolver uma cosmovisão cristã. A gente vai ter uma igreja em que há pouca provisão ou nenhuma provisão para que os cristãos desenvolvam uma visão bíblica da realidade. Além disso, até mesmo o discipulado nessas igrejas pode descambar em treinamento para multiplicação somente. Então, só algo para multiplicar, multiplicar, e não como formação do crente, como agente do reino, como alguém que vai ter que responder a Deus, vai ter que cumprir os mandatos espiritual, social e também cultural. E então, quando a igreja ela cai, né, nessa neura em que tudo agora é só missão e ela desconsidera todo o resto não tem valor, só missão, só missão, só missão, isso está configurando uma disfunção que eu chamo aí de missionite, não é? Isso, na verdade, não é saudável para a vida da igreja. Howard Snyder, ele vai dizer que uma igreja com foco único em evangelização, ela pode conduzir à perda dos frutos alcançados, porque você vai estar recebendo muita gente, mas como não vai ter uma estrutura de nutrição, de amadurecimento, de apoio pastoral, enfim, outras áreas da igreja não estão sendo bem trabalhadas, então essas pessoas entram por uma porta, mas saem pela outra, né? Elas vão ter inanição espiritual, vai ter uma ênfase demasiada em tecnologia evangelística nessas igrejas. E o Snyder, que é um apaixonado por evangelização, ele diz, igrejas perdem quando focam exclusivamente nisso, em ganhar as pessoas de fora. Larry Richards, ele é bastante enfático, ele vai dizer que a primeira iniciativa da igreja é a edificação. E então, a igreja tem que prestar atenção na totalidade das ordenanças bíblicas, não apenas a missão. E somente devidamente nutridos, estabelecidos, é que os cristãos e a igreja podem cumprir a missão adequadamente. Olha o que ele diz, a igreja descrita na palavra, que se concretizou diversas vezes na história, deve existir por si mesma. Ele diz que isso não significa que essa igreja vai abandonar o mundo, mas que essa igreja bem capacitada, ela vai entender que ela é configurada pelo Evangelho como uma comunidade que transforma. E, portanto, o cristão vocacionado a viver a vida de Cristo no mundo tem de se envolver, ele não pode se afastar das demandas do cumprimento da missão. O terceiro perigo, como eu disse, é confundir paixão com obsessão evangelística. Veja, uma pessoa ou igreja infectadas pelo reducionismo pode se encher de justiça própria. Então essas igrejas às vezes erram, porque elas começam a criticar todo mundo que entende que tem um chamado diferente de ministério, né? Aqueles que, de acordo com a perspectiva deles, estão perdendo tempo, não estão valorizando o trabalho do farol. Qualquer iniciativa que não seja intencionalmente evangelística e de discipulado pode ser inclusive rotulada como pecaminosa nessas igrejas. Olha, você está pecando porque você, ao invés de estar ajudando a gente aqui nessa questão de buscar os de fora, você está entendendo que você tem que fazer outras coisas, não é? E um cristão pode tornar-se inepto para apreciar também as bênçãos da criação e da vida comum. Ou seja, uma pessoa pode ser aquela pessoa tão voltada o tempo todo para falar de Cristo, evangelizar, e falar de Cristo, evangelizar, e falar de Cristo, evangelizar, que quando, por exemplo, a esposa diz, olha, vamos sair, o marido diz, vamos sair e vamos jantar juntos, né? Ou então, vamos viajar, ou vamos desfrutar de um outro momento, um tempo de lazer, por exemplo, um tempo de descanso, vamos ter um tempo com os nossos amigos. E essa pessoa não tem outro assunto, ela não sabe conversar sobre outros temas. Então, é uma obsessão que descamba em chatice. Você já deve ter visto pessoas assim, que o tempo todo elas são focadas em falar sobre Cristo, ou às vezes sobre qualquer outro tema. Não sei se você já tem aqueles amigos da escatologia, que o tempo todo querem trazer a última novidade, aquilo que viram na última live, sobre alguém que está falando sobre o fim dos tempos, e estão trazendo o tempo todo essa única nota. São como se são como pianos de uma nota só, ou como de uma tecla só, ou como violões que só tem uma corda, não é?
Isso não é correto, não é isso que Deus quer. Deus realmente quer que a gente tenha fervor evangelístico, mas não obsessão evangelística. Então tem um caminho melhor para isso. Se essa, veja só, se eu terminei de dizer que a igreja é centrada nos de fora, tem muitas coisas boas, eu não é? Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que ela sempre corre risco, ela está funcionando ali num limite, né, entre aquilo que pode ser muito bom e também alguns perigos. Qual seria um caminho melhor para a gente ter uma igreja mais equilibrada biblicamente? Esse caminho melhor é o caminho da igreja pactual e missional. Eu vou falar sobre a igreja pactual e missional no próximo vídeo.